então ele vai chegar um pouco atrasado. E deu certo, né? Achei que você queria apresentar aqui o Sérgio Puxo. E a ideia desse evento, esse não é um evento. Na verdade, o DCT precisa, eu acho que é um pouco custo, ele precisa estar sendo discutido sempre, constantemente, mas e aí quando o Wesley e outros assumimos a programação, a gente entende que uma das nossas prioridades era essa rediscussão, porque efetivamente, formalmente, não tem uma discussão do que foi essa matriz que a gente está usando hoje no DCT desde 2008, que foi a última discussão que teve. Então, o que a gente tem observado pelos conceitos é que, no mínimo, tudo isso vai servir para atualizar a universidade para a instância, que hoje existe uma universidade um grande currículo público, porque, na verdade, não foram grandes atualizações. Então, a ideia hoje, qual que é a ideia aqui? Eu vou tentar fazer um breve, isso se chama breve no ato. A gente vai fazer 8 anos da UFBC. Eu peço desculpa quem já assistiu essa apresentação, o Geru, é o que mais assistiu, mais assistiu. Mas a gente escreveu a história, a gente construiu muita coisa, mas tem muitos porquês que estão nas cabeças que vivenciaram. Muitas pessoas estão aqui. Mas a maior parte da universidade não está aqui, não sabe nem um pouquinho de alguns porquês, independente de concordar ou não, mas da onde as coisas vieram. Então, eu vou fazer um relato muito breve do que foi o processo da construção da matriz atual da DCT. Depois o João, a gente vai mostrar para vocês que foram criados grupos de trabalho. Aqui está um grupo de energia, que é o tema de hoje. Eles vão dizer, né, a gente não acompanhar o conteúdo, nem tem condições de acompanhar o conteúdo. Por que essas disciplinas ficaram assim? A gente já teve 2 eixos que apresentaram, que foi o estudo da matéria e a representação, que foi anteontem. A ideia então, é que os 6 eixos discutam com as pessoas interessadas, para que discutam depois com as pessoas que participam dos eixos. A gente vai ter um segundo momento dessa discussão em que vai ter que falar entre eixos, né? Que foi como foi na época. Então eu vou passar rapidamente, para depois a gente na verdade tem um prazo final de setembro. Foi feita uma resolução com o CEP, que até setembro todo mundo tem que fazer revisões curriculares. No caso de setembro, que faz 2 anos que o DCT fez. Então, a gente começou, na verdade, o professor Pedro estava até antes que eu, ele pode até alguma coisa que eu tiver esquecido ou interpretado errado me corrigir. A gente começou as aulas aqui em 1º de agosto de 2006, as atividades, e as aulas começaram em 11 de setembro de 2006. E a gente não tinha a mínima ideia, então 100 professores juntos, a gente não tinha a mínima ideia, que não sabia que era um projeto pedagógico diferente, tinha um monte de macro-emendas, mas ninguém sabia exatamente o que ia dar. Na época a gente estava na Atlântica, e aí, na verdade, surgiu uma primeira proposta de matriz que a gente começou a ministrar, porque nessa época já tinha tido um vestibular para os alunos com 3 entradas. Teve uma discussão, inclusive, puxada pelo professor Salinas, né? E a gente começou a ministrar, essa foi a primeira matriz que a gente começou a ministrar, porque ela reflete muito o que estava no projeto quando a gente chegou aqui. Mas já nessa época, a gente já entendia, já percebia que precisava de uma discussão mais ampla. A gente estava ministrando, não era ruim, mas não sei, a gente já percebia que não era projeto. Então foi criada essa matriz, é a primeira matriz que a gente ministrou. Nessa época, em 2006, começo de 2007, já se sentiu a necessidade dessa discussão e foi criado um comitê que se chamou Comitê Assessor do DCT, que era composto pela Pró-Reitoria de Graduação, né? Quando ele foi criado, era a professora Adelaide, e por 3 docentes de 3 ciclos. E aí teve uma discussão longa, mas já nessa época, eu que era mais uma observadora externa, já percebia que a discussão pedagógica já estava permeada por questões de centro. Tipo assim, quantos professores vão ser contratados, tinham questões que eram inerentes somente ao projeto. Teve uma discussão muito grande e tal, mas ela foi encaminhada, essa matriz, essa discussão, para o CONCEP não aprovou essa primeira fase de discussão. Mas tinha tido muita discussão, o CONCEP não aprovou, mas se começou a se ministrar geometria analítica e origens da vida que foram colocadas na matriz atual.
Então passa a ter a segunda matriz do BCP. Né? A gente teve um momento que essa matriz não foi aprovada. Com a discussão do centro deu certo, a gente resolveu falar que vamos fazer por eixo. Na época, porque a ideia do projeto era que não existiriam pessoas ou grupos que dariam do Ministério sempre as mesmas disciplinas. Na época não existiam os cursos de engenharia, né? Então os engenheiros estavam todos ministrando lá no BCT, então tinha muita gente de muitos eixos, e aí a gente resolveu organizar a discussão pelos eixos, que são 6 eixos, e para a época foram convidados os professores que eram mais experientes, foram convidados, principalmente mais experientes para puxar essa discussão, né, que eles iam fazer. Eles iam puxar essa discussão do seu centro, certo? E lá já surgiam umas dificuldades que a gente percebe até hoje, se continuar vendo essa dificuldade nos outros eixos, que é o projeto era quadrimestral, tinha muita coisa para se ministrar, e a dificuldade é o que é essencial para o BCT. Né? E isso é um desafio que eu acho que a gente tem até hoje, a gente não resolveu. O BCT é um curso que começa e termina nele mesmo. Ele não é o básico de um bacharelado, ele não é o básico de engenharia, ele é um curso que titula, ele é um curso superior. Então, qual é o perfil? O que esse aluno precisa saber? E a ideia é, olha, ele precisa saber conceito, ele tem que saber fundamental. O que ele precisa aprofundar, ele vai ter que ter em outras disciplinas esse aprofundamento. Os grupos estavam aqui. O grupo da energia quase só falta o Scurak, né? Que não está aqui. Ele saiu? Ele saiu? Eu não sabia. Então o grupo da energia está tudo aqui. O senhor já não sou eu, não. Você é conselho. Não, você não participou, mas você fica mal marcado. É conselho, cara. Eu escrevi errado? Mas você não ficou chateado, tá certo? Porque o seu nome deve ser tão errado que nem deu que estudiei, né? Então a gente vai falar do eixo da energia. Algumas questões que... Então, essa matriz foi aprovada em 2008. Nessa época a gente aprovou as disciplinas obrigatórias que hoje estão vigentes. E aquele grupo, a gente fez um exercício também de discutir planos de aula. Porque já era muito difícil fazer o quadrimestral, 12 semanas daquele conteúdo. Então a gente falou assim, vamos tentar pôr em semanas. E a gente aprovou aquilo do consenso, que a gente não divulgou aquilo totalmente, porque a gente não tinha certeza que ia ser cumprido. E aí todo mundo pegava, os alunos pegavam para o plano de aula assim, você está dando mais matéria do que estava, você não está acompanhando ali. Então aquilo foi aprovado no conselho e por alguma razão aquilo não foi divulgado pela comunidade. Mas essas disciplinas obrigatórias foram aprovadas junto com o que aquele grupo na época pensou que deveria ser ministrado. E aí foi aprovada a matriz, que é a matriz que a gente tem hoje, que é conhecida como matriz 2009. E na época também os alunos na comissão de graduação falam assim, a gente não entende como andar nesse projeto, porque não tinha um caminho único, na minha interpretação não tem um caminho único. Então a gente falou, a matriz que existe é uma sugestão de matriz. A gente sugere que seja assim. Mas se um aluno do noturno, a gente fez as contas, se um aluno noturno quer fazer em 7 anos, porque ele não dá conta de fazer, ele não precisa fazer. Ele não precisa fazer exatamente essa matriz que se sugeriu. Algumas considerações. Por que é 3 horas? É porque as pessoas... Por que é 3 horas? Na época, tinham pessoas de fora, as pessoas que pensavam no projeto da Academia de Ciências. Veio um professor que falou o seguinte, olha, eu dou aula nos Estados Unidos e dou no Brasil. Eu fiz. E ele falou assim, nos Estados Unidos eu sou obrigado a dar aula em 1 hora. Eu sou obrigado a dar aula o essencial. Em 2 horas eu coloco muita coisa na luz. Então, como a gente estava na luz, como a gente estava experimentando, e achando que a gente realmente estava experimentando muitas coisas, assim, então vamos fazer aulas de 3 horas. Mas na verdade não eram 3 horas, eram 3 aulas de 1 hora. E que iam mapear qual o princípio do projeto. De que
os alunos tinham que ficar pouco tempo em sala de aula e muito tempo estudando. Isso era um princípio do projeto desde da equipe que pensou. Não adianta ficar dando muita coisa, tinha que formar o aluno e tem que formar o aluno para caminhar sozinho. Então, é por isso que as aulas são de 3 horas. E na verdade, a gente nunca teve um horário que experimentou isso. A gente já teve todos menos esse. A gente teve 2, 1, meio, agora a gente tem 2, a gente tem 4, 2, mas a gente nunca teve 1 e 1. Pode ser que a gente tenha chegado à conclusão de que não dá para fazer 1, isso muda. Mas é por isso que foi um chute de 3 horas. Tá? E na época a gente já percebia, e aquele grupo tinha consciência de algo que a gente não resolveu, que era o livro. Porque a ideia do projeto é pouco tempo em sala de aula, muito estudo individual. E por isso que o TPI é uma parcela super importante. Mas que não basta dar uma lista de exercícios e corrigir os exercícios. A gente vai precisar de algumas estratégias, como dar suporte para o professor, cuidado, como dar suporte para auxiliar o professor, como ajudar o aluno no livro. É um processo de construção. Com certeza, os alunos do último ano não precisam mais estudar, eles já sabem estudar, já sabem escrever, mas a gente está no começo, a gente está no princípio. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho que a gente nem discute. E é um grande gargalo do projeto. E o material didático, que já era percebido antes da gente começar as atividades, o grupo pensou no projeto, que a falta de material didático é muito complicada. Então, hoje a gente tem muitos professores na universidade que não conhecem, não tiveram a oportunidade, enfim, entram aqui e tem que cair para administrar a natureza da informação. Por exemplo, que é uma disciplina que eu início, que é uma disciplina que eu acho super legal. Só que se eu não entendesse o que eu tenho que ministrar a natureza da informação, por que eu tenho que estudar tudo aquilo, eu acharia uma loucura. Agora, se eu tenho um livro, é uma coisa. Então, eu acho que falta muito, sempre faltou isso, e infelizmente continua faltando. Eu não sei dizer dos outros cursos pós-DCT, mas para o DCT falta muito o material didático. E esse desafio de que o DCT é um curso que tem começo e fim mesmo, que continua existindo. Isso que o João a gente estava falando, a questão do pré-requisito, que é uma questão polêmica na universidade. Eu não vou defender, não, vou dizer por que não tem, qual foi a história do pré-requisito. Quando a gente começou a discutir as matrizes dos cursos, de educação, veio o curso da computação. Então, veio o inteligência artificial 1, pré-requisito de inteligência artificial 2, pré-requisito de inteligência artificial 3, pré-requisito de inteligência artificial 4. Só que a engenharia de automatização usa inteligência artificial. Então, o pré-requisito mostrou para a gente tinha um princípio muito forte de não duplicação de disciplinas. A gente cansou de discutir no conceito, termodinâmica aplicada à engenharia ou termodinâmica. Era uma questão que se discutia. Naquele momento ia ter só a termodinâmica. Se quisesse aplicar a engenharia, teria que ser outra disciplina. Era o que vingava. Então, o pré-requisito, na verdade, ele não casa com esse princípio. Porque se um aluno de outro curso quer fazer uma disciplina, vamos supor que ele acha que ele tenha conceitos, e não aquele pré-requisito. Ele viu uma outra disciplina, conceitos que ele se sente capaz de fazer, a inteligência artificial 2, por exemplo, ele não poderia. O pré-requisito, ele ia contra esse princípio de o aluno poder fazer disciplinas que ele tem. Eu não estou dizendo se funciona ou não, estou dizendo que foi por isso. Isso não quer dizer, na época, a gente entendia que o aluno não tinha que ter conceitos prévios para fazer uma disciplina. Por isso que a recomendação era uma coisa importante. E aí eu estava conversando com o João, na época a gente entendia que o PA era obrigatório e fundamental. Quer dizer, o PA, a tutoria, era um pilar do projeto. Que não funcionou? Não funcionou. Mas não funcionou porque muita coisa não funcionou porque a gente está na implantação. Mas hoje, realmente, eu acho que tem muito mais desafios do PA do que tinha naquela época. Porque naquela época era obrigado a fazer. Então, gostando ou não, os professores tinham que fazer tudo. Hoje já é uma coisa voluntária, Então, é isso. A questão da matrícula é um outro conceito que eu acho que durante alguns anos gerou um problema,
porque o princípio de matrícula era assim: como o modelo é livre, a gente não conseguia prever, isso era tudo discutido na CG. Como o modelo é livre, você não consegue prever o que os alunos vão escolher. Então não dá para trabalhar com conceito de tudo. Então o aluno fazia um pedido para a universidade, que a universidade tem que atender. Então a gente não sabia se ia precisar de 5 turmas ou de 15 turmas de fenômenos aeronáuticos, por exemplo. Então o aluno fazia um pedido. Se tivesse professor de condições para 15, ia fazer. Se não tivesse condições, só aquele aluno que teve a matrícula usada podia fazer a matrícula. E na época eram 20 créditos que esse professor ia dar. Então o horário acabava casando e os alunos tinham limite de créditos. Depois, por um tempo, teve a matrícula por turno. Então os alunos não conseguiam casar os horários, porque por turno é muito difícil realmente com horários diferentes, por 20 turmas de finais matemáticos, 20 turmas com horários distintos, e eles não conseguiam casar os horários. Então eles começaram, e podiam fazer conspirações queridas. Então eles se matriculavam na loteria durante os 3 anos assim. Eles pegavam 40 créditos, faziam 20, vazia, trancavam. Hoje a gente chegou na série do treinamento, certo? Eu acho que vem muito um pouco dessa época. E por que isso voltou a ser diferente agora com a coordenação do BCT? Porque agora o Prograde tem um processo de que antes de começar a matrícula, a gente precisa alocar a sala de aula. Então deixou de ser tão livre. Você precisa alocar tantas aulas de fenômenos aeronáuticos. Então eu já sei quantas turmas eu vou ter mais ou menos. Tem uma folguinha, então a gente já pode, por exemplo, divulgar a nota dos alunos, dos professores que eram desenvolver dos alunos. Então, era um breve histórico de algumas coisas que a gente considera importante falar nesse momento. Como é que a gente vai conduzir isso? Uma das primeiras questões, tem muitas questões legais envolvidas no processo de curso. Então, uma das coisas que Wesley e eu acordamos é, nesse momento, a gente não vai mexer na estrutura do BCI. Então, é 46% de continuação obrigatória, 30% de redução limitada e 24% de porque tenho quase certeza que todo mundo acha que não tem tempo suficiente para revisar os seus conteúdos. A gente não vai mexer nisso nesse momento, pode ser que no futuro se mexa nisso. Hoje o que a gente está querendo fazer é uma primeira revisão formal do que foi pensado em 2008. O que deu certo, o que não deu certo. Mas não assim, olha, vamos rever essa estrutura desse aqui. Nesse momento a gente não vai fazer isso. Tá? A ideia que a gente está propondo pode ser de outras ideias. Fazer hoje, agora, por exemplo, João vai mostrar a história do porquê que o eixo de energia foi pensado assim, por que tem esses conteúdos, né? Fazer essa discussão. Depois, as pessoas que estão envolvidas vão conversar, a gente vai escolher alguém que queira puxar esses trabalhos durante um mês, a gente vai voltar e vai falar com os outros eixos, porque o eixo de energia, se fizer mudanças drásticas, ele vai ter interferência com os outros eixos. O eixo de representação, por exemplo, se tirarem FUV, mas é isso. Já pensou quantas matrizes vão mexer, quantos cursos de engenharia usam FUV? FUV não é FUV inglês, mas é FUV. Então, vai ter que conversar com os outros eixos, que foi o trabalho feito à época, né? Não é cada. Então, é assim que a gente está fazendo. Depois de tudo consolidado, mais ou menos, ninguém vai ficar 100% satisfeito, com certeza. A gente tem que passar para o plenário, DCT, para CG, e consegue comprar. Tá? Então, João. Tem que ficar aqui em cima já. Bem, eu vou falar sobre o eixo de energia para vocês. E o objetivo, quer dizer, foi solicitado um voluntário para fazer essa apresentação, até agradeço pelo convite. Eu participei do grupo, mas eu não fui uma das pessoas mais envolvidas, embora participante do grupo. Eu tive que fazer algumas perguntas aí aos colegas sobre o eixo de energia. E eu identificava aí que eram os participantes da hora. Então eu vou aqui relatar um pouco
alguns participantes. Quando me apresentaram, era um pouquinho de história, um pouquinho de avaliação e perspectivas, né? Eu vou apresentar um pouquinho de história e algumas avaliações, mas isso é mais para o futuro, né? Então é mais o que tem, o que nos preocupa, o que nós pensamos aí a respeito. Então eu conversei com o professor Pedro Cardileso, o professor Sérgio Pinheiro, o professor Marcelo Modesto, também. Então eles contaram uma série de histórias aí sobre a parte de energia e eu consegui consolidar as informações com a sua apresentação na segunda-feira. Então você também trouxe muita informação. Não, mas a apresentação é do Sérgio. É do Pedro e do Não, Sérgio. do Sérgio. Acho que vocês encaminham, não sei quem encaminhou, consegue. Mas é que essas informações estavam meio perdidas e você Eu tinha. essas informações. E ali é que eu vi. Então as pessoas que participavam, olha, teve o Pedro, eu, o Carlos Fratio, o Sérgio e o Sufredini, que é de outro centro também. Então vamos ver aqui, vou falar um pouquinho aqui do histórico, em cima dessa figura aqui, fica mais fácil a gente pensar essa questão do eixo de energia, né? Pelo que eu entendi, o eixo de energia e os outros eixos vieram para a universidade dentro do projeto pedagógico. Né? Quer dizer, foi instalada a universidade com esse projeto pedagógico que tinha esses eixos, os 3 centros, tudo. Né? E uma vez que tinha esses eixos, depois nós começamos a discutir aqui dentro, né, principalmente os professores da área de engenharia, etc., como é que seriam esses eixos. Né? E aí ele tem muito a ver com como a gente vê a energia, como as várias pessoas veem a energia. Como é que nesse curso aqui na UFMC foi criada a engenharia de energia também. Veio um outro curso diferente, que é a engenharia de energia. Então, essa questão do eixo de energia, a engenharia de energia acabou se juntando bastante. Né? Então, basicamente, para nós vermos como é que nós pensamos em energia aqui. Né? A gente tem energia, eu coloquei ali, baseado aqui numa apresentação do Pedro, do Sérgio, né, que a Itana me passou, né? Que é lá de 2007, 2008. Né? Então nós temos, eu coloquei aqui, cadeia de energia, disciplinas e conhecimentos. Aí, né? Então nós temos ali à direita, ali, recursos energéticos, conversões de energia e uso final. Eu vou entrar um pouquinho em detalhe, mas antes, depois de ter falado isso, vamos olhar aqui essa figura aqui, à esquerda aqui. O setor de energia do país, ou na engenharia, tem esse mais ou menos formato. Eu tenho aqui recursos energéticos, petróleo, gás natural, biomassa, energia hídrica. Né? Eu tenho unidades de conversão de energia, produzir eletricidade, produzir etanol, produzir gasolina. Né? Depois eu tenho aqui, no final, o uso pela sociedade. São esses 3 itens aqui. Nós usamos nas residências, na indústria, para transporte, etc. E nós vemos aqui que os recursos energéticos aqui, eles têm muito a ver com a energia potencial e a estrutura da matéria onde você encontra o recurso energético. Por exemplo, eu tenho petróleo, de onde vem a energia do petróleo? Tem as ligações químicas lá do petróleo, que é energia potencial química. A energia química lá é eletricidade, magnetismo, fenômenos quânticos também tem envolvidos, então tem essa origem toda aí. Todos esses materiais, se a gente pensar em petróleo, carvão, gás natural, é matéria, então tem a ver com a estrutura da matéria. E tem a questão do ambiente, que hoje em dia, qualquer coisa que nós fazemos tem a ver com o impacto ambiental, então é uma coisa que a gente tem sempre que olhar. Essas questões apareceram. Depois tem muita coisa aqui de conversão de energia, transformar essa energia básica aqui, que a gente chama primária, em alguma coisa útil aqui. Então tem um processo de transformação, trabalho com a matéria, né? Aí entra a termodinâmica, é preciso ter conhecimento de fenômenos mecânicos, fenômenos térmicos, eletromagnéticos, quânticos, etc. Né? E depois a gente chega no uso final da energia. A gente usa para quê? A gente usa para obtenção de calor, para iluminação, para transporte. Né?
Aí eu preciso conhecer fluxos, eletricidade, novamente tem os impactos ambientais, né? E tem a sociedade, como é que a sociedade usa isso. Então, essa é a questão de energia que a gente olha, né? Então, de alguma forma, o eixo tem isso. O eixo tem a questão de disciplinas aí. Tá certo? E a gente vê que ele está, que esse eixo está ligado com os outros eixos também, tá? Ele é evidentemente ligado aos outros eixos. Então, relações com os outros eixos e algumas disciplinas do eixo aqui. Tem ligação com o eixo de estrutura da matéria, processos de transformação, toda aquela parte de conversão de energia é processo de transformação. Representação e simulação é a parte básica, né? Então, o eixo de energia necessita de alunos com uma formação mais sofisticada aí, além da FUVEA, FDB e tal. Então, é claro que uma coisa é o BCP e outra coisa são os outros cursos, né? Então, tem que pensar isso daí. E hoje em dia, quando a gente pensa em energia, a gente também tem que pensar na parte de humanidades, entendeu? Então, a humanidade é sempre trazendo impactos ambientais, sociedade, como elas funcionam, essa coisa toda. Então, é bastante ligado. Bom, tem várias disciplinas comuns com os outros eixos, que nós vemos. E eu perguntei aos professores que eu estava conversando, quais são as disciplinas do eixo de energia? A única disciplina que nós identificávamos era aquela que eu pus em vermelho lá embaixo. A origem, energia, origem e conversão de uso. Que ela, vou falar um pouquinho mais sobre ela, é uma disciplina integradora e voltada para o eixo de energia. Ela apareceu aqui, vou até estolhar. E a gente voltou para ela apareceu. E o Marcelo me deu uma indicação que você confirmou, então é mesmo assim, apareceu assim, não. Mas as outras disciplinas, nós identificávamos que era do eixo de energia, mas veja, nós nunca tratamos ela, acho que nenhum professor aqui na universidade se debruçou sobre essas disciplinas, a emenda dessas disciplinas, como colocar a questão de energia dentro delas. Fenômenos mecânicos, fenômenos térmicos, fenômenos eletromagnéticos, são disciplinas que nós temos aqui. Fenômenos quânticos, eu acho que o nome é diferente, né? Interações atômicas. Interações atômicas, né? Termodinâmica, disciplinas de meio ambiente, tem várias aqui. É quântica, física quântica. Quântica, né? Física quântica. Então, nós nunca... Não, física chamada quântica. Física quântica e depois tem interação de Física quântica. Chama física quântica no BCP. Obrigatório? Mas era física quântica, relatividade e agora é só física quântica. Então, essa é uma matéria que é importante, porque se a gente pensar lá naqueles processos, desde a parte de energia química, lá, você fala queima de petróleo, no final você tem lá a quântica, né, na parte nuclear também. Mas todas essas disciplinas aqui estão relacionadas à energia, mas nós nunca pensamos nela. Nos debruçamos sobre ela, para dar uma direção para levar para a energia. Tá? Eu não sei quem é que... eu acho que o dia a dia da universidade foi tal que eu acho que as emendas foram se consolidando de acordo com cada professor e a demanda e a quantidade de aulas que tem que ser dada, a corrida, né, que as pessoas são colocadas nos últimos momentos, essas dificuldades todas. Né? Agora, essa disciplina aqui, a gente pode colocar também algumas disciplinas de sociedade, que eu acho que é importante para o eixo de energia como um todo, mas eu só parei nessas aqui. Essa disciplina, ela apareceu pelo que o Sérgio contou, é que existia um eixo de energia e não tinha uma disciplina bem específica sobre o eixo de energia. Aí pediram para você uma disciplina, né? Não, estava no conceito na época, mais ou menos assim, né? E aí foi proposta essa disciplina que era muito interessante, mas também não é uma unanimidade, nem na universidade, nem na engenharia de energia, mas ela é uma disciplina integradora da área de energia e ela foi incluída para representar pelo menos uma disciplina do eixo de energia dentro dos eixos da universidade. Nós não, as outras disciplinas pertencem à energia, tem questões de energia, mas tem questões também de transformações, tem dos outros eixos da estrutura da matéria, etc. João?
termodinâmica é uma disciplina que está Termodinâmica é básico em energia, né? mas tem uma disciplina obrigatória que se chama termodinâmica. Não, toda disciplina assim, é aplicada não se Termodinâmica está entrando no Nem meio externo. ambiente. Tem duas não são. Não tem nenhuma disciplina de ambiente que o PCD é obrigado a fazer. Isso é energia. Isso é energia. Termodinâmica e ambiente não são disciplinas obrigatórias dos outros anteriores. Certo. Então, por favor, considerem isso aqui como questões do PCT, mas quando a gente fala de energia, tem uma dinâmica sempre não aparece. Vamos para a última. Vou só fazer alguns comentários aqui sobre essa disciplina de energia, origem, conversões de uso. Eu tenho ministrado essa disciplina, várias pessoas, vários professores ministram essa disciplina. Tem professores da engenharia de energia, tem professores fora da engenharia de energia, tem professores de outros centros. Essa disciplina também é ministrada para o pessoal de humanidades lá no São Bernardo. Então, tem muitas, eu acho que precisa de muita consolidação em relação a essa disciplina. Né? Disciplina de 2 créditos e ela apresenta muito trabalho para 2 créditos. Então, talvez a gente pudesse pensar em aumentar o número de créditos para ela. Os alunos, pelo menos quando fazem o curso comigo, eles reclamam porque é muito trabalho para pouco crédito. Mas essa é uma visão pessoal. Uma outra questão importante nela é a gente precisaria definir bem a profundidade da disciplina. Porque eu descobri, eu tinha uma impressão que era uma disciplina para ser ministrada para alunos do segundo ano na universidade. O professor Sérgio tinha uma visão que era do primeiro ano, e eu vejo que tem alunos do segundo ano, primeiro ano. Então há uma disparidade muito grande dos alunos chegando na disciplina. Então, e a gente precisaria, eu acho que, uniformizar, quer dizer, depende do professor que ministra a disciplina, ela é bastante diferente do que tange aí a profundidade. Mas eu também acho que essa avaliação também não afeta muito, porque não está claro o que deve ser a disciplina, então eu acho que todos têm ministrado a disciplina adequadamente, mas não tem essa uniformidade. A gente precisaria ver um pouco disso. Né? Uma outra coisa que eu sinto também, né, então, uniformizar o conteúdo entre os diversos docentes, e essa questão de uniformizar a carga de trabalho individual do aluno. Porque como é uma disciplina que vários professores distintos ministram, aí acaba tendo a questão que um carrega mais, outro carrega menos, aí os alunos se sentem alguns reclamam que não esperavam outra coisa, assim por dizer. Eu assisti a última palestra aqui, vi essa questão do trabalho individual do aluno, o I, né? Eu tenho a impressão que o I, para alunos do PCC, que são alunos iniciantes, que estão começando, eu acho que eles precisam um pouco mais de corrida, né? A liberdade para eles, assim, eles não sabem bem o que fazer com toda essa liberdade. Então, é claro que a gente precisa dar aos alunos aí, isso é uma impressão minha, né? Precisamos dar ao aluno o material, né, o conteúdo, etc. Temos que dar liberdade, mas a gente precisa também dar muita orientação. Eu tenho a impressão que uma disciplina como essa daqui, se nós tratássemos mais ou menos como a gente tem tratado aí fenômenos mecânicos, fenômenos químicos, você dá a disciplina, depois tem bastante exercício, etc. Eu acho que os alunos acabam aprendendo mais. Eu não sinto, eu acredito que a melhor coisa que nós podemos fazer para os alunos iniciantes, até para essa disciplina aqui, seria exercícios, cobrança de exercícios, uma monitoria mais capacitada para resolver exercícios, etc. Eu acho que aí resolveria o aluno. Quer dizer, mais liberdade a esses alunos, eu acho que se perdem. Essa é a impressão que eu tenho tido. Agora, como eu também ministro disciplina no terceiro e quarto ano, eu no terceiro ano, os alunos já sabem o que querem, então já é um tratamento diferente. Então, talvez a gente tenha que aprender aqui a fazer uma gradação de liberdade ao aluno. Quer dizer, ele começa com um pouquinho menos de liberdade. Por exemplo, eu tenho a impressão que na Universidade de São Paulo, na USP, na Poli, eles têm pouquíssima liberdade. O grau de liberdade é mínimo. A gente já tem muito mais aqui, mas talvez a gente precisasse dar
menos grau de liberdade no início e depois vai liberando. João, que quadrimestre que ela é ministrada, né? Quinto quadrimestre? Olha, eu tenho alunos, às vezes, de segundo quadrimestre. Recomendada. É indicado Ela não casa para o quinto, depois ele ter passado por todos os todos os fenômenos. fenômenos, né? Então é quinto quadrimestre, não é tão iniciante assim. É mais para o final. Mas não é o que a gente observa, né? Aparece alunos lá do segundo quadrimestre. Alunos, eu estou fazendo fenômenos térmicos, estou fazendo fenômenos mecânicos, já está fazendo isso. Então, é preciso ter um pouco mais de orientação aos alunos, porque fica difícil fazer isso. Não? Bem, acho que é só. E era isso que eu tinha que apresentar a vocês. Um breve histórico de tudo, que é basicamente, eu não fui completo, mas temos outros professores aqui que podem complementar aqui com a indagação. Sérgio, você lembra um pouco dos porquês das elementos? De outras disciplinas? Não, dos fenômenos, né? Porque eu acho que tem condições de falar dos detalhes dessas. Não, energia sim, mas e os outros que estão tidas nesse eixo? Teve aquela discussão toda, a gente tem todas as discussões de A gente pode apresentar as emendas então agora, então você não tem mais nada para falar. Então, a ideia agora seria passar para a parte das coordenações. A gente acha que teve problemas de comunicação, os outros eixos que todas as disciplinas iam falar. A ideia era que alguém faça todas as disciplinas, mas também acho que a gente tem tempo se não se estender muito. Então, eu não sei quem que vai falar. Eu acho que aqui é tranquilo que o Eduardo pode falar Pelos fenômenos. Eu fui o coordenador da física durante o biênio, 2011, 2013, e durante o trabalho na coordenação da física, nós fizemos a reorganização dos fenômenos eletromagnéticos, térmicos e mecânicos. Na realidade, foi um trabalho de equipe, que foi feito por vários coordenadores. Né? Então, eu tomei para mim, eu e a Raquel, fenômenos eletromagnéticos. O Célio e o Marcos Bonança, que atualmente é professor da Unicamp, foram os primeiros coordenadores de mecânica, acredito que a Laura, não é? Não sei, não, técnicos. E o Páscoa está fazendo térmicos, foi o primeiro a fazer a coordenação de térmicos. Mas havia uma série de parâmetros em comum que foram implementados naquele instante. Primeiro, toda disciplina precisa de um livro-texto. Então, foi escolhido um livro-texto. Foi escolhido um livro-texto comum para todos os grupos, para todas as turmas. Como foi escolhido o livro-texto? Bom, o livro-texto que foi escolhido no final foi esse livro aqui, Princípios de Física do Selwyn, a coleção de física básica do Selwyn. Como foi? Basicamente, a gente já tinha sido dado pelos coordenados por alguns professores, nós já tínhamos alguma experiência com eles. Eu liguei para todas as editoras, eles me fizeram várias ofertas de quanto eles poderiam vender para os alunos e nós escolhemos o mais barato. Então, depois disso, o DCE, a editora em contato com o DCE então organizou a venda de livros dentro do DCE. Então, a escolha de livro foi feita dessa forma. Não é o melhor livro, não é o pior livro, todos são equivalentes. Mas precisa de um livro específico? Não. Todos os fenômenos são as emendas tradicionais dos cursos de Física 1, 2, 3 com cortes. Então, eles são menos do que você vê nos cursos de Física 1, 2 e 3. Física quântica é o Física 4, em geral, mas tem um pouco mais. A gente acaba ficando mais pesado. Então, para os fenômenos mecânicos, térmicos e ondulatórios, não é necessário, no meu ver, na estrutura atual dos cursos, que haja um livro diferenciado. Os livros que existem, Halley, Gitmer, Selwyn, executam muito bem o trabalho. São livros que existem há 50 anos e eles estão muito bem montados e estruturados. Vou botar o pendrive para mim. Então, como eu não sabia que eu ia apresentar, eu não tenho um PowerPoint, mas eu tenho um conjunto de dados e estruturas como foram feitas. Além disso, como foi feito? Como o trabalho do sistema, do grupo de fenômenos? O trabalho é unificado. No processo de 2011, então, foi feito
inicialmente todas as turmas de cada turno no mesmo horário, os professores trabalham juntos, a prova é comum, ser seguido um cronograma padrão, temos uma lista de exercício comum que é feita e entregue via titia. Nós usamos intensivamente o titia. Talvez o fenômeno eletromagnético seja o curso que mais use o titia dentro da universidade. Então nós usamos os 1000 alunos matriculados, eles entregam listas, eles fazem, as listas são corrigidas, eles têm notas, e isso é o que você normalmente esperaria, né? Ele possa ver a nota dele de maneira privada, sem compartilhar ela com todos os outros, então você não divulga as notas. Então, partimos então do pressuposto de organizar as disciplinas de forma que os professores trabalhem juntos, sigam o programa, a prova é montada em equipe e ela é corrigida em equipe. Então, cada professor corrige uma questão da prova de todas as turmas. A divisão de trabalho, por exemplo, pesquisa 209, por favor. Então, em fenômenos eletromagnéticos, no começo do quadrimestre, esse aqui é 2013-2, fenômenos eletromagnéticos, você encontra, por exemplo, laboratórios, monitorias, organização de tarefas. Esses aqui são a lista, isso aqui é uma organização de tarefas representada pelos professores, esses são os professores que estavam trabalhando no curso. Então, nós temos datas especiais, montagem da prova, organização, montagem da prova expositiva, definição de conceitos, as datas e os dias das reuniões. Isso é apresentado antes do começo do quadrimestre. Depois nós temos uma descrição do que cada um deve fazer, por exemplo, para eu. Então, o professor Fábio, o Lugones e eu deveríamos ter feito uma ou duas questões do capítulo 19 até o dia 22 de agosto, compartilhado com todos os professores, para que eles possam julgar, antes do período de montagem da prova. A prova, então, é montada. Então, você tem isso é feito para P1, depois é feito para P2. Aqui está a divisão de tarefas de correção das provas. Tá? Também já é apresentado para os professores antes. Os professores, então, já sabem a priori qual é a expectativa de trabalho deles, as datas que eles têm que entregar isso. As notas são entradas via sistema de dia, então cada professor entra a sua nota. Então, por exemplo, quando o aluno ele chega e abre o quadro de notas dele, ele vai lá, ele vê lá, prova 1, questão 1. Então, quando eu corrigi a turma dele, a turma A, diurno, eu já entro na questão 1, daquela turma, eu já entro as notas da questão 1 lá, e o aluno vai ver a nota dele pingando à medida que a correção é feita. E o sistema soma automaticamente as notas e fica com o sistema com a descrição guardada, com o histórico de notas dele guardado, fazendo a média final. Tá? Então, esse aqui é a organização, e é assim que nós estamos organizando um sistema de um trabalho de 20 professores. Tá? As provas, então, são escaneadas e devolvidas para os alunos. E nós ficamos com as cópias digitais das provas. Sempre. Tá? Tirando pequenos acidentes que já aconteceram devido a problemas de comunicação entre centros. Bom, então isso aparece para o professor antes do começo do curso. Em 2011 também foi mudada a estrutura do curso. Nós mudamos o curso para efetivamente 4-1, em vez de 5 de 3-2. Por quê? Porque quando o professor, eu dei aula nos Estados Unidos também, quando ele diz que ele dá a aula dele em 1 hora, é verdade. Ele dá um lecture, dá 2 aulas de 1h15 por semana. Só que, além disso, o aluno tem um laboratório, tem a monitoria e ele tem 2 horas de recitation com um professor com uma turma de 20 alunos. Então, na mesma de toda semana. Então, um lecture dá 2 aulas de 1h15 por semana. Agora, também é considerado carga didática equivalente 3 recitations, que são aulas de exercício com turmas de 20 alunos. É o equivalente, se você for a Duke, um professor da física de Duke, ele vai ter a carga didática dele de física básica, lecture,
2 aulas de 1h15, ou então 3 recitations de 2 horas. Então, o que acontece é que os nossos alunos aqui têm menos aula, tinham menos aula expositiva e de contato com o professor do que em outros lugares. Não é botar um monitor que vai resolver o problema. O professor não tem a maturidade ainda para expor os conteúdos da maneira necessária. E o lecture fala lá com uma turma de 120 com o PowerPoint em 1h15, ninguém aprende nada. Na recitation, todos os alunos têm 20 minutos de relembrar, de reexposição ao material da semana, por um professor, antes de cada grupo fazer os seus exercícios. Então, com essa intenção de mudar a estrutura dos cursos, nós fizemos um curso, nós reestruturamos o curso para que ele ficasse 4:1, com aulas de laboratório quinzenais, e aprovamos no bacharelado da Física 3 disciplinas de exercícios que funcionariam como recitations. Agora, essas disciplinas agora precisam ser levadas a CG. Foram aprovadas no centro no CCNH no passado, precisam ser levadas a CG para serem aprovadas. Nesse instante, quando isso acontecer, aí nós vamos ter uma estrutura de curso idêntica à estrutura de curso dos Estados Unidos. Aí você vai dizer para mim, mas aqui a gente só tem 12 semanas, lá são 16 semanas, a Unicamp são 16 semanas. Então agora eu vou mostrar o que os alunos veem. Bom, cronograma de estudos. Isso aqui, no dia, os alunos vão encontrar um cronograma de estudos do que fenômenos eletromagnéticos eles vão ver toda semana. Estou falando de eletromagnético porque eu fui coordenador de elétrica. Vou mostrar as estatísticas no final. Mas o mesmo vale para mecânicos e técnicos. Então, toda semana o aluno tem uma sugestão de estudos de conteúdo, com aulas em vídeo da Unicamp ou as aulas em vídeos de Yale. Nós, para cada 2 horas de aula daqui, nós temos 2 horas de aula da Unicamp com o mesmo material ou 1h15 de Yale. Mas como é que eles têm 16 semanas? Nós cortamos a parte fácil do curso. Eles têm 16 semanas e os 4 semanas finais são ótica física e ótica geométrica. Nós não damos isso. Nós terminamos o curso na 12ª semana do curso da Unicamp ou na 12ª semana do curso de Yale. Então, não é verdade que damos mais matéria que em outros lugares mais rápido. Nós damos no mesmo passo. Além disso, toda semana tem uma observação do que ele tem que estudar, conceitos importantes da semana e links para applets, com simulações que ele pode mexer, e aí você vê aqui, olha, explore os conceitos de campo elétrico, mova a carga. Então, o curso está muito bem estruturado. Toda semana também ele tem listas de exercícios, pelo menos por eletromagnéticos. Por como funcionam as listas de exercícios? As listas de exercícios são exercícios do Survey. A ideia original que surgiu na época, havia 2 possibilidades. Ou nós fazemos uma lista comum para todos os alunos, que permitam que os alunos conversem entre si, ou nós fazemos listas individuais para cada aluno, listas eletrônicas individuais, com problemas diferentes. Os 2 sistemas foram testados, nenhum dos 2 funciona por razões diferentes. Primeiro, no sistema de exercícios diferentes para cada aluno, eles não conversam entre si, mas os exercícios são iguais. Então, são iguais ao do solucionário do survey que você pega na internet. Então, eles copiam as respostas. O problema de você fazer, quando você tem um número restrito de exercícios, foi escrito um programa que gera números aleatórios para cada exercício. Então, você digita, por exemplo, deixa eu mostrar aqui, que você digita isso aqui. Aqui não vai, tem que abrir com um outro programa. Só tem um Word aqui.
não sou muito versado em Windows. Computador. Ah, obrigado. Aí eu sou local. Desce um pouco que vai conseguir também o seu. Então, quando o professor quer criar uma questão, ele cria a questão digitando um texto e colocando e definindo variáveis. E depois valores em torno dessas variáveis, valores iniciais dessas variáveis. As variáveis, então o sistema gera números aleatórios em torno desse valor inicial. Depois ele escreve a resposta no final. E com isso o programa gera várias variações, quantas variações você quiser, da mesma questão. Ela é carregada por dia. Quando o aluno entra lá, ele recebe um exercício aleatório. Bom, por que isso também não funcionou? Não funcionou por quê? Porque nós tivemos diversos casos de alunos que criavam planilhas que tinham fórmula, alguém resolvia o exercício, colocava essa fórmula numa planilha e fazia o upload da planilha para o Facebook. Então, o peso das listas caiu com o tempo. E agora, por exemplo, em fenômenos técnicos, resolveram abolir as listas completamente. Eu não acho que deveria abolir as listas, mas cada grupo trabalha de maneira diferente. Do dia a dia. Tem uma lista. Mas ninguém corrige. Mas com exercícios bem mais puxados do que os antigos. Mas ninguém corrige. Esse que é o problema. Então, todo trabalho tem que ser recompensado, na minha visão. E a lista, uma nota para a lista é interessante. Mas cada grupo faz de uma maneira diferente. O que nós mudamos, a possibilidade que surgiu agora no quadrimestre passado, que a Raquel implementou pela primeira vez, foi criar provinhas semanais. As provinhas, então, também utilizam um sistema automático que gera uma pergunta diferente para cada aluno.